Boa noite a todos. Boa noite. Vamos neste momento, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, vamos agradecendo por mais esse dia, por este momento, e vamos pedindo ao Pai uma luz sobre esta casa, sobre este Evangelho, e que possamos a cada dia estar numa situação melhor, e que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então, boa noite. Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e que bom poder estar aqui. Bom, pensando nessa data mágica, né, muitas pessoas falam que sentem aí um tipo de energia diferente, né, próximo, no ar, né, a atmosfera muda. E parece que as pessoas elas conseguem se aproximar mais de um estado de sensibilidade, né, em relação à vida ou nas relações humanas. A gente se aproxima, né, de grandes virtudes, pelo menos é o que as propagandas mostram, que as pessoas falam, né, sobre fraternidade, caridade, bondade. E a gente acaba tendo um movimento de desejar o bem coletivo. Então, assim, é comum, às vezes, nessa época do ano, a gente até conversar com pessoas numa fila de mercado, num caixa, qualquer coisa, e a pessoa desejar, tenha feliz festas, boas festas, né, um bom Natal. E é um comportamento que normalmente a gente não tem, né, com as pessoas, de desejar coisas boas, né. Então, parece que o Natal ele traz essa coisa de aquecer o coração, né, como se fosse um convite para que a gente pudesse despertar o sagrado dentro de nós. Para o Espiritismo, a gente sabe, né, a gente considera que nós somos espíritos muito antigos, mas antigos mesmo, né? Desde que a gente foi criado como um princípio inteligente, a gente começou a se desenvolver e passamos por todas as etapas, né? Mineral, vegetal, animal e chegamos ao hominal. E até no estado de hoje, desde quando a gente se transformou um ser hominal até hoje, já foram aí algumas centenas de milhares de anos. Né? E tudo que fomos faz parte daquilo que nós somos hoje. Né? Nada se perde, tudo fica registrado dentro do espírito. Então é difícil a gente não pensar quantos natais a gente já passou. Né? E aí lembrando que o Natal é uma data simbólica, mas ela é uma data muito antiga. Então o Natal que a gente conhece, né, associado ao nascimento de Jesus, ele começa no século III, né, dessa era, vamos dizer assim. Então, o Papa Júlio I, ele teve um objetivo de querer cristianizar todas as celebrações pagãs que aconteciam mais ou menos nessa época do ano. Né? Mas o simbolismo da reunião, de todo mundo junto, precede o cristianismo. Ele vem bem antes de uma data religiosa cristã. As tradições, elas existiam. Então, por exemplo, os germânicos, né, principalmente os vikings, eles celebravam o Natal, só que eles chamavam de Iule, onde eles comemoravam o solstício de inverno, né, e com ele comemorando a vida. Os pagãos romanos comemoravam o Natal numa festa de 7 dias, né, que era para celebrar o inverno e o renascimento, né, em homenagem ao deus de Saturno, que era o deus da agricultura. Então eles chamavam de Saturnália a festa. Né? E comemoravam com o quê? Com danças, jogos, banquetes e trocas de presentes. Né? Ou seja, isso bem antes do cristianismo. Na Mesopotâmia também comemoravam do jeito deles, né? Essa época do ano. Eles tinham uma festividade que chamava Zagmuk, que durava 12 dias. E aí eles comemoravam a vitória do deus Marduk, que para eles era o deus da tempestade e da fertilidade, né? E para eles era o deus mais poderoso de toda a Mesopotâmia, sobre a força da deusa Tiamat, que era relacionado ao caos. Né? Então, como se fosse, né, o simbolismo, né, a tempestade e a fertilidade que dominou o caos. E eles comemoravam isso. E na crença deles, eles achavam que na mudança de ano, espíritos, deuses, demônios, enfim, monstros iriam surgir
E aí então eles tinham que fazer sacrifícios para Marduk voltar e proteger toda a população. Então o que eles faziam na tradição deles? Além de terem festas, terem banquetes, terem uma série de coisas, eles escolhiam um dos homens que moravam na região, eles vestiam e tratavam esse homem como se fosse um rei para depois oferecê-lo como um sacrifício humano. Né? Ou seja, era o costume da época, né? Ainda bem que a gente está em 2024. Né? E olhando para essas culturas, o que a gente observa? Né? Que essas tradições, elas sempre tentaram festejar a vida, né? Através do renascimento da luz, né? Ou seja, através do retorno do sol, porque pelo período mais escuro do ano estaria finalizando, então os dias seriam mais longos, as noites seriam mais curtas, né? Através do simbolismo do dominar o caos, quando as sombras e a fertilidade dominam tudo que existe para que a vida predomine, ou ainda festejando a agricultura, relacionando, né, com o alimento e com a perpetuação da vida. Então, o renascimento e a vida sempre foi o foco das comemorações dos antigos. E após, então, esse século III, a representatividade é associada com Jesus como sendo o símbolo do sagrado sobre-humano. Então, o sagrado, né, Jesus, que vem do alto, ele renasce entre nós para ser o guia, o modelo, a rota segura para a gente seguir. Então, no Natal, a gente tem a oportunidade simbólica, né, de perceber a importância desse sagrado no coração, no íntimo daquilo que nós somos. Então, até o ato do renascer é um simbolismo. Nós somos criados, como a gente aprende no Espiritismo, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar, desconhecer, não saber as coisas. E no meio do caminho, nós espíritos, a gente vai se corrompendo pelo orgulho e pelo egoísmo. Tanto que no Evangelho a gente encontra, né, que todos os males que existem no mundo, eles repousam no orgulho e no egoísmo. Mas antes da gente ser corrompido, como espírito criado, éramos simples e ignorantes. Ou seja, o sagrado, ele já habitava em nós como uma centelha divina, né? Então o simbolismo do renascer Jesus seria o de reconectar a nossa centelha divina, que é sufocada pelo egoísmo e pelo orgulho, transcender, né? Então, se a gente for pensar, Jesus, ele está, né? Ele sempre esteve, sempre estará até o final dos tempos, como ele mesmo falou. Jesus, ele é e ele sempre será, né? Mas parece que quando a gente se aproxima do simbólico dessa data, a gente consegue se aproximar e perceber mais a presença de Jesus. E por que será nessa época apenas, né? Primeiro, porque sim, o mundo, as propagandas e tudo que a gente olha nos lembra que é Natal, né? E isso ajuda a nossa memória também. E segundo, porque a gente carrega no nosso psiquismo inconsciente todas essas festividades de várias culturas que a gente já vivenciou. Séculos e séculos, né, através de incontáveis reencarnações. Antes a gente comemorava o quê? O externo, né? Então o dia vai ser longo, então a gente festejava, né? A vida vai estar presente nas naturezas, tanto que um dos simbolismos da árvore do Natal é exatamente esse, né? O trazer para dentro a natureza viva, né? Uma árvore festejar e decorá-la, né? Ou seja, representando a vida, a festa em relação à vida, ao verde que volta após um longo inverno, né? Então, a gente comemorava a vitória do bem sobre o mal. Então, um Deus venceu outro Deus e a gente teve todas as consequências dessa vitória, né? E aí Jesus então surge, trazendo consigo uma nova verdade, que a batalha ela não está lá fora, ela está dentro. Então a gente para de olhar as coisas externas e começa a tentar olhar para dentro, né? O amor deve estar acima do orgulho e do egoísmo se a gente quiser se aproximar de Deus. E todo o Evangelho de Jesus é em cima do amor, né? E aí nesse ponto, né, a ideia seria o quê? A gente tentar entender quem foi Jesus, né? Ou seja, por que ele é tão especial, né? Ou seja, e aí pegando o Evangelho de Mateus, né, eu fui buscar ele na Bíblia, né, para a gente ter a oportunidade de tentar sentir, né, através da vivência de Jesus, né, esse caminho, a verdade e a vida. Então, logo no início, né, a gente já tem uma grande lição associada ao início de vida de Jesus, né, porque ele mostra a importância dos pais estarem conectados ao alto. Então, o que acontece? José, ele está dormindo,
aí ele recebe através de um sonho uma mensagem de um anjo para que ele pegasse imediatamente Jesus, Maria e fugisse para o Egito, porque Herodes estava atrás e ia tentar matar Jesus. À noite, né, José acorda de madrugada, acorda Maria, pega Jesus e sai. Ou seja, ele recebeu a informação, recebeu a intuição, ele já a colocou em prática e foi, né, seguindo à risca a orientação do anjo. Os pais de Jesus, né, José e Maria, eles estavam atentos, conectados ao alto, né, que sempre protege. A fé, a entrega, a confiança deles, né, plena naquela mensagem que eles receberam, foi assim, é um dos grandes exemplos para a gente. Né? Eles não chegaram a questionar. José não acordou, virou para o lado e falou, tá de madrugada, eu vou dormir. Não, ele seguiu a risca. Né? E aí, se a gente pensa, logo no início, né, a função dos pais, né, todos nós que somos pais, né, estar atento, conectado, né, ao alto, né, para enfrentar o que? Esse rei, né, simbólico, né, na forma do egoísmo e do orgulho, que tenta perseguir a inocência infantil, tentando aniquilá-la. Né? Essa é a nossa realidade. E sempre caberá aos pais proteger os filhos. Né? E o amparo e o auxílio do alto sempre vai ter, quando os pais estão conectados. Então o Evangelho começa, né, Mateus contando essa passagem. E não é à toa que é o início de tudo. Aí Jesus então nos ensina a humildade. Logo em seguida ele é batizado por João Batista, né? Então tem já ele pequenininho, né, os pais fugindo para o Egito, depois quando Herodes morre, aí o anjo volta a falar para eles voltarem, então para Galileia, e aí ele resolve então ir para Nazaré, né, para seguir as profecias, né? E aí depois já é Jesus sendo batizado por João Batista, né? E aí ele ensina pra gente uma grande lição de humildade, porque João Batista ainda fala para Jesus, eu vou te batizar, tipo, quem sou eu, João Batista, para batizar o Cristo? E ele fala, não, você vai me batizar, porque também ele mostra a responsabilidade de seguir as leis, né? Curiosamente, no Antigo Testamento não, na Torá, né, judaica, existem muitas profecias que eles falam a respeito do grande Salvador, né? E Jesus cumpriu muitas profecias, mas mesmo assim eles não consideram Jesus porque eles ainda carregam a visão de que o Salvador seria o que iria dar uma terra segura e um reinado para eles aqui, né? Ou seja, eles não entenderam muito bem a mensagem do Cristo, né? Mas Jesus fala muito do cumprir as profecias, né? Isso mostra bastante a questão da responsabilidade. Aí logo depois do batismo, Jesus é tentado no deserto pelo demônio, né? Ou seja, o que a gente percebe? Que antes de qualquer ação de Jesus como o Cristo, ele precisou passar pelo batismo. E o que seria esse batismo, né? Esse batismo seria o momento em que Jesus ele mostra essa comunhão real, profunda com Deus. Então, naquele momento, já não era mais Jesus, era a vontade de Deus sendo exercida o tempo todo. Então, ele precisava deste movimento para daí dar sequência no projeto dele, né? Então, o que acontece? O detalhe é, né, de acordo com o Evangelho de Mateus, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Né? Então, assim, é curioso isso. Então, Jesus precisava passar por isso, ou vivenciar isto como um exemplo para a gente, uma prova para a gente, para daí dar sequência, né? Então, e ao mesmo tempo fico pensando, né, que tipo de espírito teria condições de tentar Jesus, né? Ou seja, assim, os nossos eram igual a gente, né? Ou seja, não é muito diferente, né? Mas quem teria, né, condições de realmente tentar ousar, né, tentar um ser desse tamanho, né? Mas enfim, Jesus foi levado para o deserto e lá ele está sozinho. E lá ele jejua por 40 dias e jejua por 40 noites. E aí ele teve fome. Curioso que está bem assim no Evangelho de Mateus. Ele ficou 40 dias, 40 noites jejuando, aí ele teve fome. E quando ele teve fome que aparece o demônio que eles chamam, né? E aí, primeira tentação, né? Ele vira para Jesus e fala para ele transformar as pedras ao redor dele em pães. Transforma, né? O sinal, você é tão poderoso, faça isso. Aí Jesus dá um chega para lá. Aí o demônio, então não satisfeito, leva Jesus ao ponto mais alto da cidade santa. Não era uma cidade qualquer, era a cidade santa.
E aí ele fala para Jesus, se jogue daqui, porque de acordo com as Escrituras, Deus e seus anjos não permitirá nem que você machuque seus pés. Passa. E aí Jesus falou, não. Né? E aí, não satisfeito, o demônio leva Jesus para um monte muito alto, né? Mostrando para ele todos os reinos, todas as glórias, e falando para Jesus que daria tudo isso para ele, se ele o seguisse e o adorasse. E aí Jesus dá um corte de vez. Né? E o demônio então vai embora e os anjos se aproximam de Jesus para servi-lo. É assim que está no Evangelho. Nessa passagem a gente também pode aprender muita coisa com essa vivência de Jesus. Né? Primeiro que a gente, após essa conexão interna com Deus, a gente vai ser tentado de muitas formas. Mas assim, essa conexão é o que traz a calma, a tranquilidade, porque traz a entrega e traz a renúncia. Né? E nessa comunhão, né, antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação, né, Jesus, ele seria tentado, ele teria que provar a Deus, ou talvez a ele, ou só ser um exemplo mesmo para a gente, que Jesus teria que ser capaz de dominar 3 características que nós, simples e corrompidos, né, pelo orgulho e pelo egoísmo, a gente ainda nem de perto domina. Primeiro, a primeira tentação do demônio envolve, né, os desejos, os impulsos, as necessidades humanas. Então, quando ele vira para Jesus e fala, você está com fome, transforma a pedra em pão para você comer. Essa é uma necessidade humana, é um desejo, né? Ou seja, e é um impulso. E aí Jesus então responde para ele, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Né? Ele já dá o primeiro corte. A segunda tentação do demônio envolve o orgulho, a prepotência, a arrogância. Então ele fala, né? Se joga daqui do alto, você é o Filho de Deus, ele vai te salvar. E aí Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira tentação é o egoísmo, o poder, a vaidade, né? E aí ele fala, né? Te darei todos os reinos, todas as glórias. E Jesus então responde, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Então assim, ele se manteve. A gente até percebe que as respostas de Jesus para esse demônio foram muito simples, diretas, curtas, objetivas, extremamente assertivo. Aquilo e ponto, né? Ou seja, não tem muito papo. Né? Jesus, então, ele provou, né, que ele dominava verdadeiramente todas essas imperfeições humanas. Né? Ou seja, isso, não sei se foi para ele um exemplo para a gente, ou se isso foi para Deus, não sabemos a sequência do porquê disso, mas mostrou o quê? Que ele estava 100% conectado ao propósito de Deus. Né? Entrega, renúncia, domínio, determinação, coragem, todas as virtudes que um espírito gigantesco, no sentido de pureza, possui. E o curioso é, esse vai ser o nosso futuro, daqui a alguns milênios, né? Mas assim, vai ser o nosso futuro, ser um ser crístico, né? Um ser que realmente no espiritismo a gente vê que o espírito puro é aquele que dominou totalmente. O espírito domina a matéria. Nada na matéria é mais interessante do que o espírito, as coisas espirituais. E aí a gente vê que Jesus ele já era desse tamanho. Né? Aí após a tentação, Jesus então ele começa a chamar os seus discípulos, né? Aí vem o famoso Sermão da Montanha. Né? O Sermão da Montanha é como para a gente uma cartilha muito clara, direta, né? Uma diretriz assim perfeita do comportamento humano que a gente precisaria ter para vencer o egoísmo e o orgulho definitivamente dentro da gente. É um tratado de conduta moral e ética, né? Tanto que Jesus finaliza o sermão comparando que aquele que receber as verdades que ele ensinou, né, seria semelhante ao homem prudente que edificou a casa dele sobre rochas. E nem os ventos e nem as enchentes conseguem derrubar porque estava edificada na rocha. Então ele termina o Sermão da Montanha falando dessa forma. E é impossível não associar essa fala de Jesus às tentações que ele recebeu no deserto. Né? Ou seja, as tentações foram como ventanias, enchentes, que não chegou nem perto da rocha que ele era. Né? E Jesus continua. Em todo o Evangelho ele curou, ensinou, caminhou entre multidões, desmascarou a hipocrisia da época do farisaísmo e questionou muitos costumes, né? Mas muitos mesmo. Ou seja, Jesus não era uma pessoa passiva, silenciosa, quieta, que ficava nos cantos. Não, ele era ativo. Né? Então ele não só era ativo, como ele se posicionava com segurança. Né?
ele fez multidões refletirem sobre algo muito, muito maior, né? Sobre o amor, sobre a fé, sobre as virtudes, sobre princípios como perdão, bondade, misericórdia, caridade, tolerância, justiça, fraternidade, coragem, posicionamento, enfim. Todas as virtudes e todos os princípios estavam verdadeiramente alinhados com ele. Ele vivia o que ele falava, né? Não tinha nada, nunca, nenhuma contrariedade, nada que ficasse no subentendido, né? Ele era autêntico, verdadeiro e real. E nos mostrou então que é possível que um espírito vença a matéria. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Ou seja, é possível. E nos ensina que a gente precisa ter postura, que para o bem ele exige posicionamento, coragem e determinação. E viver dessa forma é um se arriscar. Tanto que várias e várias passagens ele associa que aqueles que seguem Jesus irão sofrer, ser ridicularizados, ser humilhados, perseguidos. Ou seja, isso vai acontecer. Ele dizia, porque no meio da nossa sociedade tão adoecida, né, o saudável é atacado. E é natural, né? Mas aí ele fala, né, que infelizmente, quer dizer, a gente sabe o fim, como foi, né? Então, assim, o tempo todo ele foi íntegro e sábio, corajoso e determinado, né? Ele venceu a morte e a presença dele foi tão impactante dentro de um aspecto de sociedade que dividiu os tempos, em antes dele, depois dele. E aí ele se tornou a luz, né, no caminho pelo posicionamento, né, pela sua coragem e ousadia de enfrentar, né, e de morrer por esse enfrentamento, dentro de todo um grupo, né, que somos nós, né, aqui ainda, né? Ou seja, e ele mostrou pra gente que estaria, né, até o final dos tempos, sendo nosso pastor, né, e que ele não deixaria nenhuma das ovelhas para trás. Eu sabia que eu ia me emocionar. Bom, ele é o pai amoroso, né, que acolhe em festa no coração o filho pródigo, que somos nós. É ele que enxuga as lágrimas da alma, né, trazendo sempre a esperança, o consolo, o otimismo, a bondade, né, para nos confortar. E é a ele que a gente dedica o Natal, né? Muito mais, né, do que foto postada, presente, reunião com família, ceia, ou seja, a ideia do Natal é esse chamamento para que a gente possa realmente sentir Jesus, sentir o Evangelho, sentir a presença dele que nunca se afastou, né? Ou seja, é que a gente se afasta, né? Ou seja, a gente se deixa levar pelas correrias, né? Entre janeiro até novembro, né? A gente se deixa levar pelo mundo lá fora, né? E o tempo todo ele está ali. Eu lembro muito de uma passagem que diz que Santo Tomás, né? Santo Agostinho, principalmente Santo Agostinho e Santo Tomás, eles se encontram, né? Quem quer encontrá-los vai encontrá-los no meio das cracolândias que existem no planeta todo, vamos dizer assim, né? Porque assim, o trabalho deles é resgatar, né? Ou seja, o bem ele está o tempo todo a trabalho. Então, é nele que a gente tem que conectar a nossa alma no dia do Natal, né? Então, as árvores de Natal, elas não simbolizam mais a natureza, né? A agricultura, o verde que floresce e tudo mais, né? Hoje ela simboliza a vida que renasce no nosso mundo interno, né? Que é o verdadeiramente convite, né, do Natal. As luzes, né, do pisca-pisca ou das velas, né, simbolizam o desejo da luz dominar a escuridão, a nossa própria sombra, né? E a ceia é o simbolismo do desejo de alimentar o nosso ser com a verdade do Evangelho, né? Então as reuniões, os agrupamentos é o simbolismo do fraterno, da comunhão e da irmandade. Então a proposta do Evangelho, né, é realmente, vai ser sempre o convite, né, um grande momento, uma grande oportunidade que a gente vai ter para permitir que essas virtudes que nós temos, né, porque carregamos uma centelha divina, possam vir à tona, né? E para que isso possa acontecer, a gente precisa do Evangelho, né? Seguir Jesus, permitir que a gente deixe a nossa resistência e rebeldia, né? Que é tão característico do orgulho e do egoísmo, né? Para a gente poder ser o Natal junto. E aí eu queria contar para vocês uma historinha, né, que o Haroldo ele conta,
não sei, não me lembro agora de onde que ele tirou essa história, que diz que quando, né, João, que era o apóstolo mais querido, né, de Jesus, pelo menos é o que diz, né, os comentários, né, quando ele morreu, e não foi de uma morte simples, né, praticamente todos os discípulos morreram de uma forma bem violenta, por sinal, mas quando ele morre, né, Jesus ele vai pessoalmente resgatar João, né, e aí ele fala, né, venha João, né, eu estou aqui do seu lado, né, e aí leva João para um local que seria semelhante à casa, ali que tinha o mar, né, da Galileia, toda aquela região ali, que é onde eles se conheceram, basicamente, né? Para João se refazer das forças um pouquinho mais, porque estava muito cansado, tinha sofrido muito, tinha sido muito machucado e tudo mais. E aí conversando, né, entre eles, aí depois de 3 dias, né, Jesus vira para ele e fala, olha João, fique, mas eu preciso atender uma pessoa que está precisando muito de ajuda. Aí João fala, mas quem? Né, ou seja, quem que o senhor vai atender? Aí ele fala, eu vou atender, vem comigo ver. Né? E era um dos soldados que havia machucado João com uma espada. Né? E João fica muito sensibilizado de ver a situação que ele estava. E aí ele pede para Jesus, deixe que eu resgate ele. Né? E aí Jesus fala, mas você já está pronto? Né? Você não quer descansar um pouco mais? Né? Daí João fala, não, onde o Senhor estiver, eu vou estar. Né? Ou seja, 3 dias de descanso, já tinha sido mais que suficiente, já tinha colocado a conversa em dia, e aí então ele pessoalmente vai resgatar aquele que havia sido o algoz. Né? Ou seja, aí a gente vai vendo esse outro lado. E toda vez que a gente tem a oportunidade, eu falo que nesse ponto o Espiritismo ele tem ele agrega bastante, porque a gente tem chance, né, de poder ter notícias do outro lado. Né? A gente vê que é sempre esse movimento, né? Ou seja, o Espírito ele acaba se mostrando na prática, na vivência, o verdadeiro perdão, a bondade, o acolhimento. Né? Ou então no livro, quando Chico fala, né, naquele livro Libertação, que a mãe do Papa Gregório ficou 800 anos esperando, né, uma brechinha no coração do filho que estava revoltado porque ele não tinha sido recebido com todas as honras e pompas que ele achou por ser Papa que seria pelo céu. Aí ele se revolta e fica perseguindo Jesus por 800 anos. E aquela mãe está lá, firme, forte, esperando o momento que aquele coração fosse desabrochar um pouquinho para ela poder resgatar e trazer. Ou seja, olhando todas essas informações, a gente vê o quanto que o bem trabalha, né? O quanto que a gente tem de proteção, de amparo, né? Que a gente não enxerga com esses olhos, mas a gente sente a energia. Essa situação de José, né, de sonhar com o anjo, né? Tanto quando o anjo diz que Maria, né, para ele ficar com Maria, que estava grávida, né? Ou seja, depois quando é para sair com Jesus na madrugada, né, de onde eles estavam, isso é o que a gente chama de intuição. Nós temos isso o tempo todo. Né? Diante de uma situação perigosa, de um problema, de uma situação, se a gente se conecta e faz uma oração, a gente sente aquela sensação de eu não devo fazer isso. Né? Então, não, eu vou fazer tal coisa. Não, eu vou me silenciar. Esses pequenos movimentos que nos ajudam à tomada de decisão é a intuição. Então, a gente vê que essa situação do Natal, como diz a musiquinha, né? Natal todo dia, seria o ideal mesmo. E um dia a gente vai chegar nessa posição também. Né? Então, essa seria o convite da reflexão para hoje. Né? Então, é isso, gente. Então, vamos fechar os olhos, sentando confortavelmente. E vamos, então, cada um do seu jeitinho, visualizando a imagem do Mestre de Nazaré. E vamos agradecendo a Ele, principalmente a Ele, por ser esse exemplo, por ser esse pastor, por nos proteger e nos acolher tanto. Agradecemos também por todos os seus emissários, todos que trabalham para Ti, porque no fundo todos nós nos apoiamos e nos sustentamos no coração de Jesus.
E agradecemos a Deus por essa existência, agradecemos por todo o caminho que a gente já percorreu, agradecemos com alegria por estarmos onde estamos hoje, em relação à consciência, e agradecemos ainda o que há de vir, por sabermos que há de vir. Então, com muita alegria, desejamos que as bênçãos de Jesus possam envolver todos os corações desse planeta, em todos os planos, que o teu evangelho, a tua mensagem, a tua energia possa se infiltrar em todos os locais, levando consolo, ânimo, esperança, fé. E que a gente possa, juntos com essa fé, mudar o nosso mundo interno cada vez mais, hoje e sempre. Que assim seja.